Eutrofização, palavra vinda do grego eutrofos, que significa bem nutrido, é um processo observado em diferentes corpos d'água, especialmente onde a água é pouco movimentada, como rios, lagos e represas, e que se caracteriza pelo aumento de nutrientes, especialmente fósforos e nitrogênios, que provoca o surgimento excessivo de organismos como algas e cianobactérias. O ambiente eutrofizado acaba adquirindo uma coloração turva e a quantidade de oxigênio presente nela diminui, o que causa odor e a morte de várias espécies ali presente. A eutrofização pode ocorrer como resultado da ação humana ou ainda pode possuir uma causa natural. A eutrofização artificial ou antrópica é aquela que é provocada pelo homem e tem como principal causa a poluição das águas pela falta de saneamento básico, acúmulo de lixo doméstico, despejo de resíduos industriais e uso de fertilizantes que acabam contaminando o lençol freático também e ocorre de forma rápida. Já a eutrofização natural é aquela que é produzida pelos próprios elementos da natureza, podendo ser observado no curso normal do envelhecimento dos corpos d'água, e uma vez que, com o passar do tempo, os nutrientes que está presente ali vai se acumulando no ambiente e ela ocorre de forma lenta e espontânea. Dando continuidade à nossa apresentação, agora vamos falar sobre um processo que ocorre nos corpos d'água quando há excesso de nutrientes, que é a eutrofização. Esse fenômeno é uma consequência direta de algumas ações humanas e impactos significativos sobre a vida aquática e a qualidade da água. A eutrofização acontece quando há um acúmulo exagerado de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo, que chegam à água através de fertilizantes agrícolas, esgoto doméstico e industrial, entre outros resíduos urbanos. Esses nutrientes, quando vêm em excesso, provocam alterações importantes no ecossistema aquático. Esse processo ocorre em etapas, que explica como a eutrofização afeta a água e os organismos que há nela. A primeira etapa é o crescimento exagerado de algas e cianobactérias. O excesso de nutrientes provoca uma multiplicação muito rápida de algas e cianobactérias, igual rata, formando uma camada densa na superfície da água, e esse fenômeno é conhecido como floração algal, e muitas vezes altera a cor da água, deixando ela mais esverdeada ou marrom. A segunda etapa é a redução de penetração de luz. A camada de algas bloqueia a luz solar, impedindo assim que as plantas aquáticas que estão mais profundas realizem a fotossíntese. Sem luz, essas plantas morrem, o que altera o equilíbrio do ecossistema, pois elas produzem oxigênio e servem de alimento para outros organismos. Bom, já na terceira etapa, e não menos importante, vamos falar sobre o consumo de oxigênio pela decomposição de matéria orgânica, que é quando as algas e plantas morrem, sua matéria orgânica começa a se decompor, e os micro-organismos que realizam a decomposição consomem muito oxigênio desenvolvido na água. A falta de oxigênio compromete a sobrevivência de peixes, crustáceos, entre outros animais aquáticos. Bom, após essas três etapas, o resultado final é um ecossistema totalmente desequilibrado, com morte de espécies e degradação na qualidade da água. Além disso, a água pode desenvolver mau cheiro e favorecer a proliferação de organismos prejudiciais à saúde, como algumas cianobactérias tóxicas. Em resumo, a eutrofização é um ciclo negativo. Primeiramente, temos o excesso de nutrientes. Com isso, temos o crescimento de algas, que reduz a luz e o oxigênio, tendo assim o prejuízo para toda a vida aquática. Ambientais. A enorme população de algas resultante da eutrofização cria uma cortina verde na superfície do corpo da água, impedindo a passagem da luz e promovendo a falta de oxigênio na água. Assim, as plantas que ficam no fundo não conseguem fazer a fotossíntese e o nível de oxigênio dissolvido torna-se cada vez menor, o que pode causar a morte de muitos organismos aquáticos, como bactérias aeróbicas. O processo de decomposição dos organismos também utiliza oxigênio. Então, quando essa quantidade de oxigênio dissolvido na água não consegue mais ser medida, é considerado que o lago ou lagoa chegou ao estado de anóxia. Além da diminuição do número e biodiversidade de organismos, a eutrofização excessiva também é responsável pela redução da transparência, alteração na cor e odor da água, produção de mau cheiro e substâncias tóxicas por parte de algumas algas, e incapacidade do uso da água para fins de consumo, recreação, turismo, paisagismo, irrigação e hidrelétrico. A perda de peixes e a dificuldade de acesso
aos corpos d'água, devido ao crescimento de algas, impactam negativamente a pesca, o turismo e os esportes aquáticos. A água eutrofizada exige tratamentos mais caros e complexos para se tornar potável, aumentando os custos para abastecimento público. O consumo de água ou de alimentos, como moluscos, contaminados por toxinas de cianobactérias, pode causar doenças e problemas de saúde. Agora vamos falar sobre as consequências sociais e econômicas. A eutrofização, causada pelo excesso de fósforo e nitrogênio em corpos d'água, gera impactos ambientais, sociais e econômicos significativos. 1. Abastecimento de água potável. Florações de algas e cianobactérias deterioram a qualidade da água, sabor, odor e turbidez, e podem até interromper o abastecimento. O tratamento fica mais caro e complexo, levando tarifas e custos públicos. 2. Custos de tratamento. As ETAs precisam usar mais produtos químicos, carvão ativado e realizar manutenções frequentes. Muitas vezes exigem modernizações caras que aumentam os custos repassados à população. 3. Pesca, lazer e turismo. A morte de peixes e o aspecto desagradável da água afetam comunidades pesqueiras e reduzem a renda do turismo e lazer, além de desvalorizar imóveis à beira d'água. 4. Riscos à saúde humana. Cianobactérias podem liberar toxinas que causam problemas de pele, gastrointestinais, hepáticos e neurológicos, além de possíveis riscos cancerígenos. Isso gera gastos em saúde pública, monitoramento da água e perda de produtividade. Por fim, a eutrofização é um problema ambiental que rapidamente se converte em crise social e econômica. Controlá-la por meio de saneamento, manejo agrícola sustentável e preservação de matas ciliares é essencial para proteger a saúde, reduzir custos e garantir qualidade de vida. Soluções e prevenção. Mesmo sendo um processo geralmente longo e caro, reverter a eutrofização é realmente possível nos dias atuais. Primeiramente, é necessário barrar todas as formas de lançamentos não naturais de nutrientes nos corpos hídricos. Contudo, apenas esse fator não é o suficiente. Sem novas fontes de poluição, é necessário, em seguida, retirar o excesso de nutrientes, por exemplo, por absorção. Logo depois, é necessário oxigenar a água, seja através de arejamento artificial ou reintrodução de algas. Ambos os processos, além de recuperarem os níveis de oxigênio, eliminam um cheiro desagradável devido à morte dos seres anaeróbicos. Por fim, com a volta das condições abióticas, é finalmente possível a reintrodução das espécies que viviam no ambiente anteriormente. Porém, como dito, esse processo demanda muito tempo e dinheiro. Por isso, é muito mais simples a preservação dos nossos rios, lagos e lagoas. Para evitar a eutrofização, a estratégia principal é reduzir a entrada de nutrientes, nitrogênio e fósforo, nos corpos d'água, através do tratamento de esgotos urbanos e industriais, do uso consciente de fertilizantes na agricultura e da preservação da vegetação nas margens do rio, a mata ciliar. Outras medidas incluem o manejo sustentável da pecuária e o controle de resíduos industriais. Ações práticas para prevenir a eutrofização. O saneamento básico. Tratar o esgoto doméstico e industrial antes de liberar nos rios, lagos e oceanos, pois eles contêm excesso de nutrientes que causam desequilíbrio no ecossistema aquático. Agricultura sustentável. Utilizar fertilizantes e defensivos agrícolas de forma racional, aplicando a quantidade necessária e adotar técnicas como a rotação de culturas e o uso de adubos orgânicos. Preservação das matas ciliares. Manter a vegetação nas margens dos rios e lagos, pois ele atua como uma barreira natural, filtrando sedimentos e nutrientes que seriam carregados pela água. Manejo de resíduos da pecuária. Implementar a destinação adequada dos dejetos de animais para que eles não contaminem os corpos d'água. Escolha de produtos sem fosfato. Optar por detergentes, sabonetes e outros produtos de limpeza que não contenham fosfato, pois este é um nutriente que contribui para a eutrofização. Manejo sustentável da terra. Adotar boas práticas de gestão do solo para evitar a erosão e escoamento de nutrientes para os rios e lagos.